17 de janeiro. Estamos aqui no Comitê Disciplinar da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estão conosco aqui Dr. Wesley, é isso? Dr. Wesley, Dr. João Felipe, Dr. Douglas, Dr. Ricardo também? Dr. Ricardo. E o Dr. Fábio, que vai fazer a defesa pelo sindicato. Vamos lá. Bom dia a Paula, ao João, e que nós tenhamos aí, como é minha primeira sessão desse ano, um ano cheio de coisas boas, assim, para agilizar. Então vamos lá. Há um pedido de preferência, processo 82/2025. Processo do jogo entre São José e Santos, rodada 4, jogo do dia 12. Estão denunciados a agremiação São José, do Rio Grande do Sul, no artigo 206, assim como a agremiação do Santos. É auditor-relator, Dr. Wesley Dornas de Andrade. Bom dia a todos. Está presente, doutor? Bom dia. Dr. Marcelo Góes? Bom dia, presidente. Estou aqui, sim, pela defesa pelo Ô, Santos Marcelo, Futebol tudo bem? Clube. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Marcelo? Bom dia, bom ano para você. Bom Tudo ano de para bom, todos viu? nós. Então tá bom. Então, primeiro vamos ao relatório, Dr. Wesley. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento e estendo os cumprimentos aos demais auditores, defensores presentes, Dr. Fábio, Dr. Douglas, Paula, João. Uma boa sessão a todas. Dr. Marcelo, que comumente temos nos visto aqui, e aos demais defensores. Processo número 82 de 2025. Jogo entre São José e Santos pela quarta rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizado no dia 12 de janeiro de 2025. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor de ambas agremiações em virtude de atraso de 6 minutos na entrada em campo da equipe mandante São José e do Santos, que ocasionou 4 minutos de atraso no início da partida. Esse é o relatório, senhor presidente. Há alguma prova a ser feita ou não? Pelo Santos não há prova, não, presidente. Pelo São José também não tem prova. Também não tem prova. Então tá bom. Então, diante disso, passamos à defesa. Há preferência entre o Dr. Marcelo, o Dr. Fábio, tanto faz? Presidente, acho que primeiro é a Procuradoria. A Procuradoria, desculpe, passei a Procuradoria, desculpe. O começo até eu tô, como que chama? Desentrosado. Vamos lá. Então, a Procuradoria, esqueci de perguntar à Procuradoria, há provas a produzir? Não há, presidente. Não há. Então tá bom. Então vamos lá. Então, inicialmente, a Bom dia. Procuradoria. Perfeito. Bom dia a todos. Cumprimento a todos na pessoa do presidente. Desejo um excelente ano de 2025. Em relação à sustentação da Procuradoria, um caso simples aqui, um atraso de ambas as equipes de 6 minutos, que acabou resultando no atraso do início da partida de 4 minutos. Então, a Procuradoria ela reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação de ambas as agremiações. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Doutor Marcelo, vamos lá então. Senhor presidente, nobre relator, senhores todos auditores, nobre representante da Procuradoria, demais colegas aqui presentes, queridos amigos da Secretaria. Por primeiro, gostaria de renovar aqui a minha satisfação de estar presente novamente perante essa Igreja Corte e desejar a todos, reiterar aqui, já que já temos vindo a várias sessões aqui, mas é a primeira perante Vossas Excelências, reiterar nossos votos de um 2025 de grande sucesso e de muitas felicidades a todos. De outros jogadores, está aqui denunciado o Santos no artigo 206 pelo atraso que ensejou um atraso de 4 minutos para o início da partida contra o São José.
que causa estranheza, senhores e outros jogadores, é a exatidão de 6 minutos das duas equipes. E por que eu digo isso? Porque existe um protocolo de entrada em campo. Então, houve alguma situação ali que ensejou esse atraso, mas não que tenha sido dado causa pelo Santos. Causa essa estranheza de serem os dois exatamente 6 minutos. Ou seja, eles entraram juntos em campo com um atraso que deve ter sido ensejado por outro motivo. Desta forma, pediríamos, se for o caso, a absolvição da agremiação, mas se a penada for, que o seja nos 4 minutos que deu o atraso. Porque o próprio artigo 206, ele é bem claro quando ele diz que dá causa ao atraso do início da competição. Dá causa ao atraso do início da realização da partida. Então, não é o caso dos 6 minutos, mas qual foi o atraso da partida? Foi em 4 minutos. Então, nós pedimos, se apenado for o Santos Futebol Clube, que seja apenado com a aplicação da pena mínima do artigo 206 sobre 4 minutos, ou seja, 150 sobre 4, que ensejaria R$600. É esse o pedido que nós estamos deixando, excesso critério, Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Marcelo. Doutor Fábio, agora pelo São José. Obrigado, presidente. Pelo São José também foram 4 minutos de atraso efetivo, né? A defesa pleiteia a pena mínima sobre esses 4 minutos, considerando também uma possível conversão em advertência pela primariedade da agremiação. É a defesa. Muito obrigado. Doutor Wesley, vamos lá, pronto para o voto? Pronto, sim, senhor presidente. Parabenizo o doutor Marcelo pela sempre sucinta e brilhante defesa, também o doutor Fábio. Aqui são casos reiterados, a gente não tem muito o que debater. É evidente aqui que o atraso ocasionado no protocolo que gerou o atraso da partida, e até em respeito à súmula vinculante 1 do STJD. Aqui o meu voto é pela condenação de ambas as agremiações, por incurso no artigo 206, a pena de R$600 cada uma. É como eu voto, senhor presidente. Certo. R$600. Doutor Ricardo, como vai? Bom dia, senhor presidente. Saúdo a todos aqui os presentes, defensores, pelas manifestações e pelo voto do relator ao acompanho integralmente. Certo. Muito obrigado, doutor. Doutor João. Parabenizo as sustentações. Confesso que eu sou inclinado a até concordar com a tese, mas em razão, como o relator colocou, da súmula, não tem como fugir disso, então acompanho também o relator integralmente. Certo. Então, tendo em vista aí os votos, eu também acompanho. Então, por unanimidade, condenadas as equipes na pena da multa de R$600, com base no artigo 206 do CBJD. Esse é o voto. Okay. Doutor Marcelo, Muito só obrigado, esse... presidente. Muito obrigado, então tá presidente. Bom trabalho a todos. Um grande abraço, um bom final de semana. Até logo. Um ótimo ano para você. Logo, Tudo de Marcelo. bom. Até logo. Então vamos lá. Agora tem o segundo processo 81/2005, Desportivo Brasil e Bahia, denunciado o atleta Rian Rizardi Santos. É auditor Dr. Ricardo Stella, para sustentação pela equipe do Desportivo Brasil, a doutora Mariana. Já está presente? Sim, está aqui. Certo. Então tá bom. Doutor Ricardo, podemos ir ao relatório. Obrigado, senhor presidente. Processo 81/2025, Desportivo Brasil contra a Bahia, rodada 4, jogo do dia 12/1. Consta da denúncia da Procuradoria, que é o atleta Rian Rizardi Santos, atleta do Desportivo Brasil, como incurso no artigo 250 do CBJD, CAPT, após ter sido advertido anteriormente com cartão amarelo, por atitude antidesportiva, ao puxar o adversário, enquanto o jogo estava em andamento, e depois o atleta Rian voltou a ser advertido com o segundo cartão amarelo, por dar entrada temerária em seu adversário, no número 1, Yuri Jean Santos Neres dos Santos. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigado,
doutor Ricardo. Vamos lá, Procuradoria agora. Há provas a serem produzidas? Não há. Doutora Mariana, há provas ou não? Nós temos o vídeo com os dois lances. Ah, é? Então passou já para o doutor João? Para o Eu João, ti- já? a gente fez a defesa escrita, eu tinha colocado na defesa, mas se quiser eu posso Certo, compartilhar aqui também. vamos verificar. João, tá tudo ok aí com o vídeo? Não, tem que ver cada um no seu computador, o link Certo, então tá tá. bom. Vamos encontrar aqui. Então vamos aí ver os links. Bom, eu já vi. Todos já viram? Conseguiram verificar o vídeo? Ok. Já assisti, A presidente. defesa? Já sim, senhor presidente. Certo. Então, diante disso, mais alguma prova, doutora Mariana? Ou não? Não, é só essa. Ok. Então vamos lá, doutor Ricardo, ao relatório. Eu já li o relatório, desculpe. Então vamos lá, agora desculpe a Procuradoria, as razões de. Nos termos da denúncia, presidente. Ok, doutor, muito obrigado. Então vamos lá, doutora Mariana. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com os doutores nessa sessão telepresencial. Recapitulando rapidamente os termos da defesa que a gente já apresentou, a defesa escrita, é importante mencionar que a própria súmula deixa expresso que o atleta ele foi expulso em virtude de 2 amarelos, né? O que já demonstra a gravidade do ocorrido. Como os senhores puderam ver também, os lances que nós acostamos aqui ao processo foram lances comuns de jogo. O primeiro lance ele tenta retomar a posse de bola e no segundo lance ele tenta cabecear para o gol e de fato há ali aquele encontrão com o goleiro e por isso já era seu segundo amarelo e ele é expulso. Não só, é necessário também expor aqui que os adversários não precisaram de atendimento, eles continuaram prontamente no jogo, dá para se observar isso também pelos vídeos, e que também o Rian ele é primário e tem bons antecedentes. Em razão disso, a defesa requer a absolvição do atleta, e caso os senhores não entendam dessa forma, seja aplicado somente a advertência do artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 250 do Código. Essa é a defesa. Muito obrigado, parabéns, doutora Mariana. Doutor Ricardo, vamos ao voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a doutora pela defesa, também pela defesa escrita que consta nos autos. De fato, presidente e demais jogadores, é um caso que eu acho que deve ser objeto de discussão, pelo menos na nossa comissão, né, doutor Wesley? Em relação a esse 250, eu entendo que foram lances comuns, não houve ali algo que pudesse atrair até a questão disciplinar em si. Então, nesses termos, presidente, eu voto pela absolvição do atleta. É como voto. Tá certo. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator pelo brilhante voto. Como já discutimos algumas vezes, né? Lance de jogo, acho que a intervenção no tribunal deve ser mínima aí. Por esse motivo, eu acompanho integralmente o relator. Ok, doutor João. Doutor João está presente ou não? Tá mudo, doutor João. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Acompanhe Sem problema. presidente. Acompanha, ok, absolvição. Eu também vou acompanhar o relator, mesmo porque o segundo lance eu não entendi até agora também porque foi dado amarelo. Ele vai de costa, ele não tem a intenção de lesionar, de sequer acho que atrasar o reinício da partida, né? A colocar a bola em jogo. Bom, então tá bom. Então vamos lá. Por unanimidade, absolvido o atleta Rian Rizardi Santos.
das penas do artigo 250 caput do CBJD. É isso aí. Obrigada, gente. Bom trabalho para vocês, viu? Até logo, doutora Mariana. Até mais. Bom ano para a senhora. Lá, agora tem o terceiro, processo 58/2025. Processo partida entre Botafogo e Tunaluso pela terceira. 56? Ah, e o meu óculos, hein? E o meu óculos. 58 foi. Aí já é problema, né? Agora deixa eu ler aqui, ó. 56. Agora tá bonito. Agora eu tô vendo bonito o 56 aqui. Então, próximo, porque o advogado acabou de entrar. Certo. Então, desculpe. E desculpe também pelo esquecimento. Idade é um negócio que é complicado. Processo número 56/2025, partida entre Botafogo e Tunaluso pela terceira rodada, jogo disputado no dia 9. São denunciados o senhor Fábio Marcelo Barata, auxiliar técnico da equipe do Tunaluso, e o senhor Marcos Antônio Salada dos Santos Júnior, técnico da mesma equipe. Relator, doutor João Felipe Artioli. Vamos lá, doutor, ao relatório. Primeiramente, bom dia a todos. Trata-se do processo 56/2025, Botafogo contra Tunaluso, em que a Procuradoria denuncia o auxiliar técnico Fábio Marcelo Barata de Oliveira e o técnico Marcos Antônio Sadala dos Santos Júnior pelos seguintes motivos. O auxiliar técnico Fábio recebeu o cartão vermelho pelo motivo de ter protestado de forma assintosa e desrespeitosa contra as decisões da arbitragem, quando teria proferido as seguintes palavras: dá tudo para o Botafogo, marca tudo para eles, seu mal-intencionado filho da puta, não apita porra nenhuma. O árbitro também informa no relatório que o auxiliar técnico, após ser expulso, proferiu as seguintes palavras em direção à equipe de arbitragem: seu Zé Buceta vai tomar no seu cu, mulher sua está com outro, seu corno, quero ver você me tirar daqui, seu arrombado. E ele necessitou ser retirado pela polícia militar. Com relação ao técnico Marcos, ele foi expulso após a partida por protestar também contra as decisões da arbitragem, ofendendo a honra da equipe de arbitragem com as seguintes palavras: vocês não apitam bosta nenhuma, só fazem merda. Todo jogo nosso fazem merda, seus bostas, seus ruins, medíocres, são um bando de vagabundo, vai se fuder, seus ladrões, filhos da puta, 07. E por essa razão, ambos foram incursos no artigo 243F do CBJD. Não constam outros relatos na súmula. Foi juntado um link que contém 2 vídeos e os documentos das partes envolvidas e do advogado que os representa. O relatório, presidente. Muito obrigado, doutor João. Há provas, além do link aqui, a serem produzidas. Doutor Renan está presente? Sim, excelência. O depoimento pessoal de uma das partes, excelência, além dos vídeos já juntados. A sustentação oral, evidentemente. Depoimento de quem? De uma das partes, do senhor Fábio Barata, auxiliar técnico. Senhor Fábio. Certo. Ok. Um minuto só. Um minuto só com relação a isso. Eu não tive acesso aqui ao link. Vocês tiveram acesso ao link, os outros demais jogadores ou não? Senhor presidente, precisa baixar. Ele está no arquivo, no site, numa nuvem. Precisa entrar no site para baixar o arquivo. Eu entrei no meu site, eu não vi. Eu vou pedir. João? Tem que aceitar o aceita e dar os cookies quanto a primeira aviso, aceita e o link baixa. Doutor Renan, só para
os vídeos seriam referentes às expulsões, é isso? Não, não, Excelência. Na verdade, os vídeos, eles seguem no sentido de que o árbitro, ele estressou o jogo. Ele cometeu atitudes arbitrárias, erros de direitos, contrária ao que ocorreu nos vídeos. Não marcou falta na hora do gol, deu uma lateral para o time adversário. É mais ou menos nesse sentido que vai ajudar na nossa sustentação oral e no raciocínio que eu quero trazer a Vossas Excelências. Ok. Por mim, já estão vistos já. Eu não consigo. Me desculpe a ignorância aqui, mas Senhor eu não presidente, consigo. eu vou lhe enviar Vamos lá. eu vou lhe enviar Melhor. pelo WhatsApp. Eu vou enviar no WhatsApp. Pode ser? Então tá bom. Muito obrigado. O senhor tem meu contato aí? Tenho sim. Eu recebi pelo e-mail e o que eu tenho é o básico aí. Bom dia. Eu estou esperando chegar o link aqui, um minutinho só. Essa só. Foi encaminhou, doutor? Já lhe enviei no WhatsApp, já. Certo. Tá bom. Então, vamos ver. Se mais alguém tiver dificuldade, eu posso mandar no grupo nosso lá da Copa São Paulo. Pronto, eu já vi. Certo. Então tá bom. Então, o depoimento do senhor Fábio, ele está presente? Sim, Excelência. Então vamos lá. Só dar uma olhadinha. Ele tá aí com o senhor? Não, está aqui. Senhor Fábio Barata. Isso. Está certo. Senhor Fábio Barata, bom dia. Bom dia, senhor. Muito obrigado por ter vindo. Eu vou passar a palavra ao doutor João Felipe, que será o responsável pelo encaminhamento das perguntas. Se nós tivermos algumas dúvidas, nós solicitaremos a intervenção também. Doutor João. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Fábio, perdão. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber como que o senhor se dirigiu ao árbitro da partida. Bem, doutor, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria externar logo o meu pedido de desculpa a todos, a Vossa Excelência presente, a todos os presentes, a Federação Paulista de Futebol também. Ocorre que era um jogo, de certa forma, tenso, não pelo fato da gente ter chances de classificação, mas foi tenso
por tudo que aconteceu antes da partida até o juiz autorizar o início da partida. Tivemos problema de logística, tá? Durante a Copinha, ficamos em outra cidade, Batatais, a sede era Brodowski. Mas, enfim, chegamos ao jogo, o Botafogo precisava empatar ou vencer para classificar, e até os 22 minutos, o árbitro ele reverteu alguns lances do jogo, alguns arremessos laterais, e o que ocorre que, quando aconteceu, na verdade, foi um jogador do banco que se referiu ao árbitro, né? Eu estava sentado mais na ponta, aí quando o jogador começou a falar, eu saí da ponta do banco de reserva, fui para o meio do banco, né? A única coisa que eu falei naquele momento, que eu tinha observado, eu comentei assim, realmente esse juiz é muito ruim. Para minha surpresa, o quarto árbitro estava até próximo da gente, assim, após a placa de propaganda. Foi quando o árbitro estava discutindo com o nosso treinador a respeito de um lateral invertido, né? E aí o quarto árbitro fala para ele, foi o de boné preto, para mim. Aí eu fiquei olhando para ele assim, sem entender, né? Falei, será que ele vai me expulsar porque eu chamei o árbitro de ruim? Aí ele falou, foi o de boné preto. Aí ele pegou e me deu cartão vermelho. Eu não falei nada nesse momento, me levantei do banco, né? Cartão vermelho não tem como funcionar nesse momento, nem momento nenhum do jogo. Quando eu me levantei, aí eu fui até a placa perguntar para ele. Cheguei, falei para ele, por que você mandou me expulsar? Por que você mandou me expulsar? Não fui eu que falei, não fui eu que falei. Aí ele falou, foi sim, eu vi que foi você. Eu falei, você viu errado. Aí a gente começou uma discussão pequena. Ele veio, de certa forma, até assim, meio de peitar, porque ele era mais alto que eu, né, na placa. Aí ele falou dessa forma para ele, dessa forma para mim. Vocês são todos... você é índio. Você é um índio, falou para mim. Confesso, Excelência, que nesse momento, realmente, dali para frente, eu confesso que perdi a cabeça, porque ele me ofendeu com uma injúria racial. Confesso também que não fiz o procedimento correto naquele momento, que era sair dali e ir numa delegacia, denunciá-lo, mas não fiz, até porque estava ali 22 minutos de jogo, e aí eu fiquei tenso. Nenhum momento também eu fui retirado pela polícia, pelo contrário, havia 2 policiais na beira do campo, somente 2 policiais, e eles em nenhum momento se levantaram, continuaram sentados até eu sair do campo, até eu ir para trás do alambrado. Inclusive, eu fiquei, quando eu saí, eu fiquei atrás do alambrado, atrás dos policiais, passando todo conversando, vestindo camisa da Tuna, entendeu? Eu acho que não houve clima tenso, no campo, em nenhum momento ocorreu isso, como ele relatou na súmula, assim como também não proferiu todas essas palavras que ele algumas, tá? Mas não todas, que ele colocou na súmula aí, mas também pelo motivo óbvio, que foi dele ter me ofendido, entendeu? Eu acho que foi um jogo muito tenso pela questão da arbitragem. Até o meu treinador, no final do jogo, perdeu a cabeça, porque foi deixar que o juiz havia chamado eles de filha da puta, todo o tempo, filha da puta para os garotos. Aí eu estava no alambrado, como o alambrado é próximo, eles vieram se queixar para o treinador. Foi também que aconteceu o fato do treinador ter ido tomar satisfação com o árbitro ao final da partida. Mas, enfim, eu acho que foi uma consequência, né? Um erro leva a outro. Confesso que errei, estou errado também, pelo fato de ter revidado, não ter feito o procedimento correto, como eu lhe falei. Mas espero que esse tribunal entenda e me desculpe, a própria federação, o Everton, que foi o delegado lá da cidade, que foi uma pessoa maravilhosa para mim, me recebeu muito bem, entendeu? Tive problemas com o gerente da sede, que era dono do Bandeirante, questão de logística, gelo, água, tudo isso influencia, né?
e também o resultado da não classificação. Mas, enfim, deixo com os senhores, deixo com o meu advogado, doutor Renan, e possa proceder aí da melhor forma possível. Só mais uma pergunta, Fábio. Quanto tempo você tem no futebol? Quanto tempo de futebol? Eu Isso. tenho 30 anos de futebol. Tenho 53 anos de idade. Sem mais perguntas, presidente. Demais auditores, alguma pergunta? Bom dia, senhor Fábio. Pelo visto, o senhor tem bastante experiência no futebol. Gostaria de saber, o senhor já teve algum problema com condenação no Tribunal Esportivo? Não. Nenhuma. Sem mais perguntas, senhor presidente. Doutor Ricardo? Sem pergunta, senhor presidente. Doutor Renan, já que o depoente é seu cliente, por favor. Sem perguntas, excelência. Doutor Douglas, pela Procuradoria, alguma pergunta? Sem perguntas, excelência. Sem perguntas, então tá certo. Então, pela Procuradoria, mais alguma prova, doutor Renan? Não, excelência, só sustentação oral. Não. Certo, então tá certo. Doutor Douglas também não, né? Nenhuma prova, Correto. como foi informado. Então tá certo. Então, doutor Douglas, pela Procuradoria. Obrigado, presidente. Aqui a Procuradoria gostaria de destacar e agradecer o comparecimento do senhor Fábio. Não obstante os argumentos apresentados aqui, a Procuradoria entende que deve prevalecer a presunção de veracidade contida na súmula e as palavras proferidas pelo senhor Fábio em direção ao árbitro, destacando aqui a questão que teria indicado que o árbitro seria mal intencionado e que marcaria tudo para a equipe adversária. Em relação ao senhor Marcos Antônio, que lamentavelmente não compareceu aqui e cuja súmula destaca que teria se direcionado ao árbitro como ladrão, diante destas duas condutas dos dois membros da comissão técnica ora denunciados, a Procuradoria reitera, então, o pedido de condenação com base no artigo 206 no CBJD, condenação com base no artigo 243F do CBJD. Em relação às provas de vídeo juntadas, e aqui a Procuradoria destaca, no primeiro momento, que, ainda que de fato tivesse sido comprovado eventuais erros cometidos pela arbitragem não seriam suficientes para afastar a tipicidade das condutas denunciadas. Não obstante, a Procuradoria gostaria de destacar que, em relação ao primeiro vídeo, a própria reação do atleta do Tunaluso destaca que ele teria entendido que o lateral seria da equipe adversária, né? Obviamente, após uma certa demora do árbitro para indicar a marcação, de fato, há a revolta, né, dos membros da equipe do Tunaluso, mas a própria reação, então, ali do atleta que estava disputando a jogada destaca ter sido um lance normal. Com relação ao segundo vídeo destacado e trazido à prova aqui pelo Dr. Renan, deve-se destacar que também denota-se a ausência de reação dos integrantes da equipe do Tunaluso que pudessem aqui fundamentar a defesa apresentada. Então, diante disso tudo, a Procuradoria reitera e aguarda a condenação de ambos os membros denunciados nos termos da denúncia apresentada. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Douglas. Doutor Renan. Vamos lá. Primeiramente, bom dia a Vossa Excelência, aos demais auditores, à doutora Procuradoria, ao Fábio, que veio contribuir com este julgamento. É um prazer, né, participar dessa sessão de julgamento. Acredito que é a primeira aqui de 2025 diante de Vossas Excelências. Eu gostaria de desejar um bom ano de 2025 a todos nós, na verdade. E, adentrando, Excelências, no caso, eu costumo dizer que o nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele não é um código positivista. Em diversos momentos, tanto
na questão dos princípios, quanto nos próprios artigos contidos no Código, nós temos interpretações que nos levam a poder entender o que de fato ocorreu na partida. E eu acho que essa é uma das coisas mais maravilhosas de atuar no direito desportivo, e eu acho que foi o que mais me cativou, é trazer o que de fato aconteceu no jogo, e em que pese a súmula tenha presunção de veracidade, é importante a gente entender o que de fato aconteceu naquela partida, até para a nossa decisão, né? E eu até trago aqui, eu costumo trabalhar minhas sustentações orais à luz do princípio da cooperação entre as partes, para que no final dos julgamentos tenhamos a decisão mais justa possível e, evidentemente, claro, conter excessos, mas que seja observado todos os pontos. Nós temos um código que ele não é só positivista, ele também traz aspectos do direito natural e, por conta disso, eu fiz questão de trazer o depoimento do senhor Fábio, os vídeos. Infelizmente, o nosso treinador não pôde comparecer, uma vez que está em viagem à cidade de Marabá, né, para um jogo aqui da companhia do time, um jogo da base. O que acontece? O senhor Fábio Barata, felizmente, nós não tivemos contato no dia do ocorrido. Caso contrário, eu teria orientado a tomar as medidas cabíveis necessárias. Felizmente, nosso staff é pequeno, na Tunaluso, e nós estamos aqui também empenhados em 4 competições que teremos no ano no profissional. Então, parte do staff se deslocou até São Paulo e outra parte ficou aqui com inscrição de atletas, programação de campeonatos profissionais, enfim. E, inclusive, base, que ainda está tendo campeonatos que não terminaram no ano passado, de 2024. O que acontece, excelências? O fato é que o árbitro da partida ele estressou o jogo. Eu costumo dizer, às vezes a gente se discute muito os exemplos que são dados por comissão técnicas, por diretores, né? Inclusive em jogos como esses de base, de sub-20, sub-17, mas a gente também tem que entender os exemplos que esses árbitros vão trazem para esses jogos, né? Com arrogância, com vaidade, né? Com abuso de autoridade. Então, eu conversei com esses atletas, conversei com o seu Fábio, conversei com o treinador, e o que eu percebi foi que esse jogo foi um desastre, muito mal conduzido por parte da arbitragem. Eu acompanhei o jogo, confesso que não assisti ao vivo, mas posteriormente eu pude assistir e vi os excessos, né, a forma de como foi conduzida. A gente não sabe se é erro ou se às vezes é até mesmo uma questão de educação, de tato com essas crianças, com esses atletas, mas foi um desastre. O árbitro completamente se perdeu e estressou esse jogo do início ao fim. Por exemplo, no lance do vídeo, segundo o vídeo, ele marca a falta, o time todo para da Tuna, a comissão técnica se manifesta à beira do campo, mas ele deixa o lance seguir e faz o gol do Botafogo. No outro lance, no outro vídeo, foi lateral, evidentemente que para a Tunaluso, o árbitro ele inverteu o lance e mais uma vez estressou o jogo, fora outros lances, e especialmente o tratamento que ele teve com os atletas quando esses atletas questionavam ele de algum ponto na partida. Então, excelências, adentrando na área mais positivada do processo, o que é que a gente quer trazer para esse julgamento? É que a gente possa explorar o artigo 178 do CBJD, que ele diz o seguinte, que as penalidades entre limites mínimos e máximos levará em consideração a gravidade da infração, a sua maior ou menor extensão, os meios empregados e os motivos determinantes. Então, o motivo determinante do senhor Fábio Barata e do treinador, do senhor Marcos, de terem confrontado a arbitragem, foi o estresse e o tratamento que ele deu para todo esse jogo. Devemos conter os excessos? Tudo bem, é um outro ponto. Mas é importante a gente também trazer isso aí para a questão da dosimetria da pena. O artigo mesmo nos dá essa interpretação natural, nos dá essa busca pela verdade real, nos dá essa oportunidade a este causídico que aqui vos fala de trazer esses pontos, de trazer esse depoimento e aqui a gente discutir. A pena lá não é só severa, não é só o que está na lei, é a interpretação que a gente vai ter do contexto geral. Então, excelências, eu gostaria que fosse levado em consideração o depoimento do senhor Fábio Barata, uma vez que eu senti como inclusive ele está afastado do clube,
né? Demos umas férias a eles, porque, embora ele seja auxiliar técnico também, pois ele tem 2 formações, uma em contabilidade e outra em educação física, e curso de técnico, ele também é um gestor, ele trabalha juntamente com a gente aqui no clube numa área de gestão, né, de supervisão de futebol, de dia dos jogos, a preparação que tem para os jogos, é um profissional de altíssimo caráter, qualidade, e eu realmente fiquei muito consternado com tudo isso que aconteceu. Então, gostaria que levássemos em consideração essa questão para a dosimetria da pena. Ainda do ponto de vista positivado, eu não sei como vossas excelências interpretam a questão das súmulas, mas tem alguns tribunais, inclusive tem um entendimento do STJD, que o artigo 243F é necessário que o árbitro ele conste na súmula que ele teve a sua honra afetada. E ele simplesmente relata o que ocorreu, mas ele não fala que teve a sua honra ofendida. Então, caso vossas excelências entendam por esse entendimento, que seja a pena de ambos denunciados desclassificada para o artigo 258 e as penas e levado em consideração, evidentemente, caso atenuante do artigo 180, inciso 4 e 5, e 182, uma vez que uma competição de base. E que, a partir dessas atenuantes, né, inclusive também o fato dele não ter nenhuma pena perante esse tribunal, nenhuma pena pendente de cumprimento nesse tribunal, que a condenação seja em meio salário mínimo, no caso 258. Caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, que seja também levado em consideração na aplicação do 243F, também atenuantes do 180, inciso 4 e 5, e 182, excelências. Basicamente, são esses os termos da nossa defesa. É uma defesa que a gente explora os aspectos do direito natural, o estresse da partida, o abalo moral e o arrependimento da vítima pelos excessos, e que, se evidentemente a gente for conter os excessos, mas que a gente leve em consideração todos os fatos que ocorreram nessa partida. Excelência. São esses os termos. Muito obrigado. Certo, então vamos lá. Doutor João, o senhor já está apto ao voto. Obrigado, presidente. Parabenizo o advogado pela sustentação oral, foi objetivo. Também a presença do auxiliar técnico Fábio, sempre importante escutar o outro lado, né? Escutar também para poder fazer justamente o juízo de valor. Ouvi muito atentamente, fiz aqui algumas anotações e, para chegar ao voto, só gostaria de tecer algumas considerações anteriores. Com relação ao que foi dito pelo auxiliar técnico, que teria sido ofendido também pelo árbitro, muito embora não tenha tomado alguma medida na hora, ainda há tempo de se tomar medidas. Então, deve-se tomar, isso aconteceu, porque no local, pelo que se deu a entender do depoimento, teriam testemunhas, inclusive. Então, isso seria ainda possível. Justificaria, em tese, né, por repelir o injusto alguma reação? Seria. Mas daí demandaria a prova de fato do que foi dito pelo árbitro, de fato foi dito. Obviamente não é uma questão de duvidar do que foi, do que constou no depoimento, mas sim uma questão de prova e materialidade para que sirva como atenuante ou até condição de absolvição dentro deste processo específico. Dito isso, o que me chamou aqui a atenção, dentre os argumentos do que teria ensejado a conduta do auxiliar técnico e do técnico, seriam questões como problema de logística, o fato do árbitro estressar o jogo. Porém, nesse ponto, eu revi mais algumas vezes os lances, não vi nada
né? Não estou dizendo que o árbitro acertou também, mas nada que levasse a esse ponto, até porque também, como foi dito no depoimento, a equipe já não tinha mais chances de classificação. Daí para o fato de a arbitragem estar favorecendo o Botafogo é um abismo, inclusive algo a ser entrar de forma muito mais pormenorizada. Não dá para presumir que isso tenha ocorrido. Na verdade, demanda prova para isso. E também, tanto na defesa quanto no próprio depoimento, consta, foi dito, confrontar. Então, tenho que a presunção da súmula aqui de veracidade, ela se sustenta em relação ao depoimento, até porque, obviamente, o depoente não vai depor contra si. Então, tenho para mim que o relato da súmula, que é bem fundamentado, diferente de muitos outros casos, ela traz detalhes, traz subsídios, e aqui demandaria uma prova ao contrário das partes denunciadas. Dito isso, também tenho que trazer em consideração que foi colocado pela defesa que o árbitro ele não disse que se sentiu ofendido em sua honra. Entretanto, as palavras que foram descritas, e eu tenho para mim que o árbitro não vai inventar essas palavras, elas são suficientes para ofenderem a honra. Que o que cabe ao árbitro é relatar o que aconteceu da forma mais pormenorizada possível e fundamentada. Isso está. As palavras foram colocadas aqui, elas ofendem. E não é nem o xingamento em si, porque nós temos, o TJDM tem, eventualmente os palavrões são ditos. Isso é uma forma de... Mas depende a forma e o contexto que eles são ditos. O jogo é tenso. Aqui as palavras foram muito direcionadas. Muito. Eu vou aqui ser bem, obviamente, claro com as palavras. É buceta? É um xingamento até de boteco, de botequim. Agora, a mulher sua está com outro seu corno, arrombado, medíocres, bando de vagabundos, ladrões, aí a gente já entra, são vários xingamentos em sequência. Então, por esse motivo, eu não entendo, pela linha da defesa, da desclassificação do artigo que foi imputado, que é o 243F, entendo que ele está muito bem imputado nesse artigo, em razão de que passo agora para a dosimetria da pena. Entendo aqui aplicável o 184, porém, temos que equilibrar tanto o benefício desse dispositivo com aquilo com a gravidade dos fatos. E entendo que elas são graves. Trata-se de um campeonato de base, e são palavras que vêm daqueles que devem dar o exemplo dentro de campo, junto com os seus comandados. Repito, o jogo de futebol, como disse o Luxemburgo em algum momento, nem sempre cabe por favor, normalmente não cabe, mas existem limites também. Bom, dito isso, eu entendo, a pena vai ser a mesma para os dois e explico por quê. Com relação ao auxiliar técnico, a pena ela vai levar em consideração o fato de ter sido retirado pela Polícia Militar. E com relação ao técnico, especialmente por chamá-los de ladrões. Então, esses seriam os pontos agravantes que acabam equilibrando as duas penas. Então, em razão disso, eu entendo, presidente, pela condenação de ambos os denunciados em 5 partidas de suspensão e uma multa para cada um de R$500. Muito obrigado, doutor João. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator pelo brilhante voto. Acrescento também as palavras ditas e outros pontos chamaram a atenção, que pese a gravidade do que foi alegado pelo depoente, da ofensa que recebeu. Eu tomei cuidado de continuar vendo o vídeo e não vi essa reação de possível ofensa.
Também chama atenção o fato de ser uma partida da terceira rodada. O time já sem chance de classificação, a partida já estava 2-0 quando deu o primeiro cartão vermelho, e 4-0, né, no final do jogo. Por mais que possa discordar da marcação da arbitragem, o árbitro não está lá para errar de propósito, ele é ser humano, é passível de erro, e existe um limite também para reclamação. No caso aqui, eu vejo como bem configurada a ofensa à honra objetiva do árbitro. Por esse motivo, eu vou acompanhar integralmente o brilhante voto do ilustre relator. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor Wesley. Doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Parabenizando o brilhante voto, a complementação também do meu colega, do doutor Wesley, brilhante voto do doutor João, o esforço do nobre Causídico na defesa também, porém acompanho sem retoque algum, tanto o voto quanto o adendo ao voto. Certo. Então, eu também vou acompanhar, principalmente pela situação em que pese possa ter havido alguns equívocos aí, todo o arcabouço das ofensas ali, elas refogem a uma eventual crítica, né, em eventual conduta inadequada do árbitro. Então, o meio aplicado não é proporcional em tese, ofensa aos indiciados. Então, eu também, nos mesmos termos, acompanho. Então, é proferido o voto. Por unanimidade, foram condenados os senhores Fábio Marcelo Barata de Oliveira e Marcos Antônio Sadala dos Santos Júnior em 5 partidas, mais a aplicação da multa de R$ 500 para cada um deles, pela aplicação das penas previstas no artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD. Proferido o voto, doutor Renan, meus respeitos ao senhor, muito prazer o senhor ter comparecido aqui para defender o Tuna-Luz. Obrigado, excelência, foi uma honra, muito obrigado a todos. Gostaria de solicitar o acordo, por gentileza? Solicitado. Pode deixar, doutor. Ok, obrigado. Muito obrigado. E hoje, com pesar, né, é uma situação, espero que momentânea, o Léo Batista está internado em estado grave, né? Eu cresci vendo futebol e o Léo Batista apresentava os gols do Tuna-Luz, isso quando eu era criança, assim, em 1970, 70 e pouco, né? Eu vi o Tuna-Luz, lembrei imediatamente dele. Então, todos torcendo que ele esteja se recuperando, porque é uma lenda aí do nosso futebol. Obrigado, doutor. Até logo. Até logo. Até mais. Há agora um outro, né? O doutor Marcos Lima, do processo 58, não é isso, Paula? Isso, Peró. Então, vamos lá. Então, vamos agora ao processo 58/2005. O doutor Marcos Lima, ele está por quem, Paula? Desculpe. É pelo Santa Cruz do Acre, desculpa. É óbvio, Santa Cruz do Acre. Certo, doutor. Vamos lá, 58/2005, processo de jogo entre Náutico de Roraima e Santa Cruz do Acre, rodada 3, partida disputada no dia 9. Relator, doutor Wesley. Denunciado o senhor Matheus Cruz Faria, atleta da equipe do Santa Cruz, em curso no artigo 250 do CBJD. Doutor Wesley, é o relatório. Obrigado, senhor presidente. Processo número 58/2025, jogo entre Náutico de Roraima e Santa Cruz do Acre, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizado no dia 9 de janeiro de 2025. Outra procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Matheus Cruz Faria, em curso no artigo 250 do CBJD, pois, conforme relato da súmula, após ter sido advertido por ação temerária anteriormente, calçou seu adversário de maneira temerária novamente. Destaco que a defesa escrita
e apesar da presença do advogado. E esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Wesley. Indago a Procuradoria e a defesa da equipe denunciada se há provas a serem produzidas. A parte da defesa, não, Excelência. Igualmente não há pela Procuradoria, presidente. Então, está certo. Então, já vamos às sustentações orais. Doutor Douglas, pela Procuradoria. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, presidente. Certo. Muito obrigado, doutor. Doutor Marcos, pela equipe do Santa Cruz, o senhor tem a palavra. Doutor Eduardo, em nome do qual cumprimento todos os demais presentes, destacando que é uma honra estar presente nesse julgamento no dia de hoje. E meus argumentos serão breves, né? Trata-se de uma jogada comum de jogo, né? Tanto é que o atleta não foi expulso com cartão vermelho diretamente, foi expulso, tomou o segundo cartão amarelo e em seguida o vermelho, né? A douta Procuradoria, ela relata a questão da jogada temerária, mas na súmula, quando todas as advertências são jogadas temerárias. Então, trata-se de uma jogada comum de jogo, né? Não era uma jogada que iria fatalmente finalizar em um lance de perigo de gol. Foi um desarme, né? Talvez de forma, na hora de fazer o desarme imprudente, o atleta calçou o outro, levantou o pé um pouco mais, mas nada desleal, nada com intenção, tanto que o atleta acatou prontamente a decisão do árbitro, né? Quando foi tomado o cartão, não houve reclamação nem questionamentos, o atleta se retirou do campo sem nenhum problema algum, né? Então a gente reitera que trata-se de uma jogada comum de jogo. Então, assim, no futebol, inclusive, nós já tivemos o julgamento anterior ao anterior, também se tratava de uma jogada similar, e a denúncia também pelo artigo 250. Então, nós entendemos que, por se tratar de uma jogada comum de futebol, não houve deslealdade, não houve intenção de agressividade, não houve xingamentos, não houve nada além daquilo que acontece normalmente no futebol. Então, quando um jogador corre para desarmar o outro, corre o risco, muitas vezes, de, por um deslize, levantar o pé um pouco a mais do que o outro. Não foi algo com o pé no corpo, e sim lá no pé mesmo, foi embaixo. Não foi algo que traria risco à integridade física do colega, mas é um lance que gerou um cartão amarelo, tanto que se ele não tivesse outro cartão amarelo, não seria expulso, né? Seria somente um cartão amarelo. Então, por isso, a gente reitera o pedido de absolvição. Caso Vossas Excelências não entendam pela absolvição, que leve em consideração as atenuantes e que seja transformada a pena em pena de advertência. São esses os nossos argumentos. Excelência, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Wesley, apto ao voto. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Marcos pela defesa sucinta. Também a Procuradoria pela denúncia apresentada. Aqui, senhor presidente, eu vou fugir um pouco das minhas posições costumeiras pelo seguinte motivo. No caso de 250, a gente tem o costume de aplicar a pena de advertência. No entanto, esse especificamente, eu vou privilegiar o princípio da verdade real, porque foi uma partida que eu assisti, vi o lance, até porque essa sede foi uma sede que eu dei palestras, né, da Federação Paulista por conta de manipulação de resultados, então foi um grupo que eu acompanhei, e por esse motivo, por ter visto a jogada, tendo que bem fundamentado também pelo Dr. Marcelo, não houve nenhuma gravidade na entrada, não houve necessidade de atendimento médico, foi um segundo cartão amarelo, e por esse motivo eu vou votar pela absolvição do atleta. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, doutor Wesley. Doutor João. Presidente, eu também acompanho o relator e só faço um adendo também. Tenho o posicionamento de aplicar a pena e converter em advertência. Mas o auditor também viu o jogo e viu o lance, apesar de não estar nos autos, o lance é público, a fundamentação é absolutamente válida e relevante, então o acompanho. Muito obrigado. Doutor Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo novamente o auditor relator. Eu acompanho integralmente, também assisti o lance e concordo de mesmo obrigado. Certo. Então, também vou acompanhá-los
não há como negar nada melhor do que a vivência, a visualização do fato em si. Então, por unanimidade, fica absolvido o atleta Matheus Faria do Santa Cruz das penas do não ter guardado o nome dele, mas eu encontrei um dia num evento do TST. Daí ele falou, não, eu sou do Acre. Eu falei, puxa, você é o primeiro, agora o senhor é o segundo. Ainda bem que como é que chama? Defensores aí do direito desportivo também no Acre. É um estado até certo ponto pequeno, né? É uma população não tão grande, mas que há necessidade efetivamente do direito ser aplicado sempre. Muito obrigado e parabéns pela sua defesa. Muito obrigado, Excelência, é sempre um prazer. E estejam convidados quando puderem conhecer aqui o nosso estado. É pequeno, mas é muito acolhedor. Muito obrigado e uma satisfação. Muito obrigado. Até mais. Até logo. Bom dia a todos. Então vamos lá. Agora sobraram o 57, o 83. Só esses dois, é isso, Paula? Ou estou errado aqui? Perfeito, senhor presidente. São esses dois. Então vamos lá. Então vamos ao 57. O processo número 2 da pauta, jogo entre Operário e Juventude, pela terceira rodada, jogo efetivado no dia 9 de janeiro. É denunciado o atleta Felipe Souza Ferrato, da equipe do Operário do Mato Grosso do Sul, em curso ao artigo 254. É relator, doutor Ricardo Stella. Doutor Ricardo, ao relatório. Obrigado, senhor presidente. Jogo Operário contra a Juventude, terceira rodada, dia 9 de 1 de 2025. A doutora Procuradoria denuncia o atleta Felipe Souza Ferrato, atleta do Operário, como em curso 254, parágrafo 1º e inciso 1º do CBJD, por segundo relatório da própria súmula, ter usado de força excessiva, atingiu o adversário na região da perna e tomou o vermelho direto. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Indago a Procuradoria e a Defesa se há provas a serem produzidas. Sem provas pela defesa. Não há provas pela Procuradoria, presidente. Muito obrigado. Então vamos lá, sustentações. Dr. Douglas, pela Procuradoria. Obrigado, presidente. A Procuradoria, neste caso, também reitera os termos da denúncia. Muito obrigado, doutor. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, com relação ao Felipe Souza, veio denunciado 254 pela doutora Procuradoria, realmente consta na súmula o uso de força excessiva, né? Porém, devemos considerar que na súmula não consta e, portanto, não houve o atendimento médico, né? A necessidade de atendimento médico, né? Foi um lance mais forte, porém, pela primariedade e pelo atleta ser amador, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. Muito obrigado, doutor Fábio. Doutor Ricardo, ao voto. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao doutor Fábio e à Procuradoria, né, pelas manifestações. Eu coloco que se realmente é um atleta amador, primário não há notícia de atendimento médico, porém uma força excessiva que no cartão vermelho, eu entendo e aplico a suspensão de uma partida apenas, senhor presidente. Uma partida. Ok. Doutor João. Relator, presidente. Como? Desculpe, eu não escutei. Acompanhe o relator, presidente. Tá certo então, doutor João. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Só uma dúvida. Foi alterada a capitulação do artigo, é isso? Não, manteve. Está no 254. 254. 254, parabenizo o brilhante voto do relator e acompanho integralmente. Certo. Partida também acompanho. Então, por unanimidade, é condenado o atleta Felipe Souza Ferrato, do Operário de Mato Grosso do Sul, a uma partida, as penas do artigo 254 do CBJD. Proferido o voto, agora vamos ao último da pauta, processo 83/2025.
Relator, Dr. João Felipe Artioli. Obrigado, presidente. Trata-se de denúncia realizada contra os jogadores Juan Henrique Bueno da Rosa, atleta do Coritiba, contra o atleta Natan dos Santos Silva, também atleta do Coritiba, e contra a agremiação Capivariano. A denúncia imputada ao atleta Juan, do Coritiba, se dá com base no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, do CBJD, pelo seguinte motivo relatado pelo árbitro: por dar uma entrada com uso de força excessiva, atingindo com as travas da chuteira de seu pé direito o pubis de seu adversário de número 7, ocasionando um pequeno corte com sangramento. O mesmo necessitou de atendimento médico e não continuou na partida. Informo que inicialmente apliquei cartão amarelo, mas após verificar a consequência e gravidade da lesão, retirei o cartão amarelo e apliquei cartão vermelho. Com relação ao atleta Natan dos Santos Silva, também do Coritiba, ele foi em curso no 258 caput pelos seguintes motivos relatados pelo árbitro: substituído, saiu correndo em frente ao banco de reservas da equipe adversária, mostrando o símbolo de sua camisa e gritando: aqui é Coritiba, porra, chupa caralho. Por fim, a agremiação Capivariano foi em curso no 213.2 do CBJD pelos seguintes fatos relatados pelo árbitro. Informo que durante as disputas do ponto penal foi arremessada uma garrafa plástica com líquido transparente dentro da área penal, próximo ao assistente número 1. Objeto vindo do local de onde se encontrava a torcida da equipe do Capivariano. Constam nos autos a súmula da partida e não há mais qualquer documento. Presidente, esse é o relatório. Muito obrigado. Indago a Procuradoria e ao defensor se há provas a serem produzidas nesses autos. Sem provas. Sem provas. Tá certo, então vamos à sustentação de ambas as partes, iniciando pela Procuradoria, Dr. Douglas. Obrigado, presidente. Em relação ao atleta Juan, a Procuradoria destaca a presunção de veracidade da súmula, que foi muito bem relatada, e chama a atenção aqui, então, as travas da chuteira que atingem a pubis do atleta, que, além de necessitar de atendimento médico em razão do corte sofrido, teve de ser substituído. Então, aqui, sem mais delongas em relação a tal fato, fica constatada a gravidade com base na súmula e no quanto bem relatado pelo árbitro, e também em razão da expulsão direta decorrente de todo esse processo. Em relação ao atleta Natan, então, a Procuradoria aqui reitera os termos da denúncia por incurso no artigo 258 caput pela provocação em frente ao banco da agremiação adversária, o que acabou ocasionando a sua expulsão por cartão vermelho. E em relação ao Capivariano, a Procuradoria reitera ter sido lançado objeto com líquido transparente na disputa penal, razão pela qual a Procuradoria reitera aqui os termos da denúncia da agremiação Capivariano por incurso no artigo 213.2 do CBJD. Obrigado, presidente. Muito obrigado, Dr. Douglas. Dr. Fábio. Muito obrigado, presidente. Iniciarei a defesa pelo atleta Juan, denunciado no artigo 254 como jogada violenta. Né? Aqui é bem interessante porque realmente a súmula traz bem detalhado o que aconteceu e a própria presunção relativa de veracidade, nesse caso, beneficia o atleta, ao meu ver. Por quê? Existem duas coisas. A conduta, né, dois fatores, a conduta aplicada e o resultado gerado. Né? Eu sempre digo que uma conduta não gravosa, às vezes, gera um resultado gravoso, né? Um resultado maior. E dou sempre como exemplo, um jogo de corpo, uma jogada de corpo ali leve, né? Que não é ilegal, não é uma infração. É uma disputa por espaço leve.
pode desequilibrar um atleta, esse atleta cai de mau jeito e quebra o braço. Aí é um resultado danoso, um resultado grave, né? Aqui a gente vê que o árbitro ele colocou como força excessiva e ele colocou a jogada como uma força excessiva, não pela conduta, pelo resultado, e é bem expresso aqui. Né? Informo que inicialmente apliquei cartão amarelo, ou seja, ao analisar a conduta ali aplicada, poderia ter sido um jogo de no caso ali, a gente, colocando no meu exemplo, poderia ter sido um jogo de corpo. Essa conduta, né, a análise do árbitro foi pela conduta, um cartão amarelo, uma simples advertência. E aí, após verificar a consequência e gravidade da lesão, ele retirou o amarelo e aplicou o vermelho. Ou seja, o árbitro não foi pela conduta, ele foi pelo resultado. Né? Então, significa que mostra bem claramente que a conduta ela não foi uma conduta de força excessiva. Né? O árbitro, depois ele entendeu que teria sido uma força excessiva, justamente pela consequência e não pelo ato. Então, nesse caso, a defesa pleiteia a desclassificação do 254 para o 250, entendendo que a conduta que deve ser considerada, né? Mesmo porque é na conduta que a gente vê a intenção né? O atleta, no caso, deixa eu procurar aqui, é o Juan Henrique Bueno. É amador, né? Também o atleta é amador. Primário, então eu peço a classificação para o 250 com a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Se não, caso os senhores entendam até de forma divergente, mantendo o 254, ainda peço a pena mínima convertida em advertência, né, assim como o artigo faculta. Seguindo, o Natan, né, foi expulso por comemorar, saiu comemorando o gol e gritou aqui que é Curitiba, porra, chupa caralho. Eu vejo que as palavras aqui são interjeições, né, não são insultos, né, ele extravasou, comemorou o gol ali, né, não acho que teria uma força de provocação, né, talvez não teria ali essa força de provocação para gerar algum tumulto, tanto que não gerou, né, não teve tumulto nenhum. Então, pela primariedade também, o Natan, ele é amador também. Então, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Se não a absolução, a pena mínima convertida em advertência. E com referente à garrafinha de água jogada pela torcida, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima. É a defesa. Muito obrigado, doutor Fábio. Vamos lá. Doutor João, apto ao voto? Obrigado, presidente. Parabéns, doutor Fábio, pela defesa. Eu já tinha anotado aqui, mas a defesa me fez ter uma visão que eu não tinha tido antes. Então, com relação ao atleta Juan Henrique Bueno da Rosa, tem para mim que a súmula é bem elucidativa com relação ao que aconteceu. Entendo aqui nesse caso que com certeza houve força excessiva, porque a que fala em dar uma entrada, então, vamos colocar aí outras palavras, chegou junto com força excessiva e acertou o pubis, é a linha da cintura. Então, a perna do jogador na entrada ela já foi onde não deveria ir. No entanto, se tivesse havido tamanha gravidade, o vermelho seria direto. E não entendo que o árbitro, ao ver a consequência, agiu de modo correto, até porque o atleta não pôde continuar na partida. Ainda que o corte tenha sido pequeno, ele não pôde continuar na partida. No entanto, acaba sendo uma consequência pelo uso de força excessiva, que não significa maldade em si. No lance, até porque a gente não tem um lance para ver. Então, aqui a gente tem que chegar num equilíbrio do que foi relacionado na súmula efetivamente, assim como foi colocado pela defesa. Se a força fosse tão grave, se houvesse tanto uma intenção
de acertar o jogador adversário, não tenho dúvida que a expulsão seria imediatamente aplicada. Bom, dito isso, com relação ao atleta Juan, e já considerando os benefícios do artigo 182, porque ele é atleta amador pelo consta da súmula, eu entendo por uma partida de suspensão. Então, seriam 2 partidas, mas com um benefício, uma partida. Já com relação ao atleta Natan, eu também entendo as palavras, não são fora do que se diz no futebol, não foi nada, mas provocação, tem que também tentar se conter, porque afinal de contas são atletas que estão caminhando no profissionalismo, né, e não jogam, não se trata também de uma equipe pequena, então o jogador está numa equipe bem estruturada e tem o conhecimento. Por essa razão, também aqui sopesando o que está relatado na súmula e o que foi dito pela defesa, eu entendo por uma partida de suspensão também, já com o benefício do 182. E por fim, com relação à agremiação, consta que foi arremessado uma garrafa plástica dentro da área penal, próximo ao assistente, provavelmente com o intuito de acertá-lo, né? Não acertou, mas a conduta em si, ela não pode ser tolerada, né? Ficou bem caracterizado que veio da equipe do Capivariano, então não tem como sair disso. Então, considerando que é uma garrafa cheia e foi provavelmente, com certeza, aqui no meu ponto de vista, mirado no assistente, eu entendo por uma multa de R$200. É como eu voto, presidente. Obrigado, doutor João. Vamos lá. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre e nobre relator pelo brilhante voto proferido. Apenas acrescento em relação ao primeiro denunciado que talvez, se houvesse o VAR na Copa São Paulo, teríamos a mudança da cor do cartão, né? Pela força do lance. No entanto, acompanho integralmente, parabenizando mais uma vez o nobre relator. Um voto, senhor presidente. Okay. Doutor Ricardo. Presidente, obrigado. Parabenizando aqui o voto do relator, a denúncia e a defesa, e o adendo aqui do VAR, do colega auditor. Mas eu acompanho integralmente o voto do relator. Então, vamos lá. Com relação ao atleta Juan, eu também acompanho uma partida. Com relação ao atleta Natan, eu vou divergir porque eu aplicaria, substituiria a pena pela advertência, condenaria na pena mínima e aplicaria advertência. Então, eu sou vencido por maioria de votos, ficou condenado em uma partida. E acompanho também o relator com relação à punição aplicada à equipe do Capivariano. Então, para a aprovação do voto, vamos lá. Foi condenado o atleta Juan a uma partida nas penas do artigo 254 do CBJD. Já o atleta Natan, por maioria de votos, foi condenado a uma partida nas penas previstas no artigo 258 do CBJD. E a equipe do Capivariano foi condenada por unanimidade ao valor de 200, uma multa no valor de R$200, por ofensas ao artigo 213 do CBJD. Prolatado o voto, não há mais processos, creio que podemos encerrar. É isso, Paula, João, ou surgiu algum outro processo aí para a gente fazer de uma hora para outra? Processo não surge, só advogado.